Todos já ouvimos histórias sobre filmes do MCU sendo filmados sem roteiro definido e passando por regravações. Por isso, não é surpresa que algumas cenas acabem sendo gravadas e nunca cheguem ao público. Em certos casos, essas cenas deletadas mudariam tudo. Avengers Ultimato já mexeu bastante com nossas emoções, mas uma cena cortada poderia ter nos devastado ainda mais. Ela foi disponibilizada recentemente no Disney Plus e mostra Tony Stark visitando uma espécie de plano etéreo logo após o seu estalo heróico. Lá ele encontra uma versão adulta de sua filha Morgan. Embora os diretores Joe e Anthony Russo já tivessem falado sobre essa cena, só agora conseguimos vê-la e é tão comovente quanto imaginávamos. Na cena, Stark se vê sozinho em um lugar sereno, sem entender o que está acontecendo. Quando Morgan aparece, ele demora um pouco para reconhecê-la. Quando ela dá uma dica, ele percebe rapidamente quem é. O rosto de Stark expressa uma mistura de emoções ao olhar para a filha, que ele nunca verá crescer. Ele chega a se questionar se tomou a decisão certa ao se sacrificar. A cena termina como era de se esperar, com o inesquecível Eu Te Amo 3000. A química entre Robert Downey Jr. e Catherine Langford é notável. Infelizmente, ela foi cortada do maior filme da história, mas não nos surpreenderia se Morgan Stark aparecesse em produções futuras do MCU. Segundo os irmãos Russo, a cena foi pensada como um espelho de um momento em Vingadores Guerra Infinita, no qual Thanos, após eliminar metade do universo, encontra uma versão jovem de sua filha adotiva, Gamora, dentro da Joia da Alma. Joey Russo explicou que a ideia era levar Stark a esse entreposto espiritual, como aconteceu com Thanos, para confrontar algo não resolvido dentro dele. Anthony Russo comentou que o uso das joias do infinito obriga o personagem a enfrentar o seu próprio interior. Morgan adulta foi escolhida propositalmente para que o Stark pudesse entender o que realmente estava abrindo mão. Toda a vida ao lado de sua filha. Porém, no fim das contas, a cena foi cortada por motivos compreensíveis. O filme já tinha mais de 3 horas de duração e o ritmo precisava ser mantido. Joey Russo comentou que ao inserir essa cena sentiu que o filme perdia o ritmo. Além disso, Stark já tinha um momento semelhante ao deixar uma mensagem holográfica em seu funeral. Os diretores também evitaram múltiplos finais, o problema que aconteceu com O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. Segundo eles, muitos finais seguidos acabam enfraquecendo cada um deles. Mesmo assim, é impossível não reconhecer o poder emocional dessa cena. Provavelmente não haveria um olho seco no cinema se ela tivesse sido mantida. Vingadores Era de Ultron. Uma curiosidade interessante é que uma das heroínas mais poderosas da fase 3 do MCU quase apareceu em Vingadores Era de Ultron. Segundo um fã que comprou o box de luxo da Saga do Infinito, uma cena deletada revela que Carol Danvers, a Capitã Marvel, estava inicialmente planejada para aparecer no final do filme. Você deve se lembrar de que Era de Ultron termina com Steve Rogers, Capitão América, e a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, formando um novo time de Vingadores. O Tony Stark estava afastado, Bruce Banner sumido e Thor fora da Terra. Na sede dos Vingadores estavam James Rhodes, o Máquina de Combate, o Sam Wilson Falcão, o Visão e a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Na cena final, Wanda voa para dentro da base, mas quem reparou bem notou que havia algo estranho com ela. Isso porque a cena original havia sido feita para apresentar Carol Danvers, que ainda não tinha atriz definida. O plano de fundo havia sido filmado com uma dublê no lugar da Capitã Marvel, o que depois foi removido digitalmente. O plano original está disponível no box e foi confirmado por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios. Feige explicou que, embora Danvers estivesse em um dos rascunhos do roteiro, ele nunca apoiou a ideia completamente. Segundo ele, apresentar a personagem totalmente formada, já com uniforme e parte do time, confundiria 99% da audiência, que não saberia quem era ela. Ele chegou a entrar no jogo com o diretor Joss Whedon e dizia: vamos escalar ela depois, mas Feige já havia decidido que aquilo não ia acontecer. Eventualmente, foi a ideia do próprio Whedon reutilizar a cena para a entrada da Feiticeira Escarlate, e fez sentido. Ela havia se juntado ao grupo e merecia uma entrada impactante, o que também preparava o terreno para o próximo filme, Capitão América Guerra Civil. Hulk inteligente. Em entrevista a Vanity Fair, os roteiristas de Guerra Infinita e Ultimato, Christopher Marcos e Stephen McFeely, revelaram que o Hulk inteligente, o Professor Hulk, quase apareceu pela primeira vez ainda em Guerra Infinita, durante a Batalha de Wakanda. Numa versão anterior do roteiro, os Vingadores enfrentariam testes emocionais no universo de Doutor Estranho, chamado de Mindscape, onde cada um confrontaria a si mesmo. Era uma ideia visualmente interessante, mas que acabou não servindo na narrativa. Segundo McFeely, o plano era que Hulk se recusasse a sair, como vemos no filme. Mas nessa visão, ele chegaria a um acordo com Bruce Banner, e no auge da batalha, arrebentaria a armadura Hulkbuster de dentro para fora, surgindo como Hulk inteligente. Uma cena que teria deixado o público
em êxtase. No entanto, essa vitória do Hulk teria quebrado o clima sombrio e a sensação de derrota que dominava a reta final do filme. Como o cronograma de gravações dos dois filmes foi misturado, a mudança também obrigou os produtores a refilmar cenas do primeiro ato de Ultimato, onde Hulk inteligente finalmente aparece, explicando sua fusão de força e inteligência durante o salto temporal de 5 anos. Isso também explica por que o Hulk aparece na Batalha de Wakanda nos trailers de Guerra Infinita, mesmo sem estar presente no corte final. Algumas dessas cenas foram realmente filmadas, mas depois descartadas. Vingadores Guerra Infinita. Apesar de Guerra Infinita já ter causado lágrimas em muitos espectadores, havia uma cena planejada que poderia ter provocado reações bem diferentes, talvez até náuseas. Em entrevista ao IGN, o roteirista Christopher Marcos descreveu uma sequência escrita, mas jamais filmada. O Capitão América, Viúva Negra e Falcão, ainda foragidos após os eventos de guerra civil, aparecem escondidos depois de uma luta com criminosos. Em meio ao descanso, Capitão América está comendo purê de batatas, enquanto sangra discretamente. Falcão comenta: "Você está sangrando no seu purê." E Cap apenas olha como quem diz: "Sim, estou mesmo." Kevin Feige vetou a ideia imediatamente. "Não quero ver ninguém sangrando no purê de batatas." Segundo roteiristas, a cena era provavelmente exagerada demais e, francamente, ninguém sentiria falta disso. Durante a San Diego Comic Con, Marcus e McFeely também falaram sobre outras ideias que ficaram apenas no papel. Algumas promissoras, outras nem tanto. Um exemplo é a versão original da jornada de Thor, que no corte final o leva para Nidavellir para forjar Stormbreaker com a ajuda de Eitri, o anão gigante. Na versão descartada, Thor lutaria contra uma cobra gigante, uma sequência considerada muito voltada à ação e pouco focada no personagem. Chegou um ponto em que os roteiristas temeram por seus empregos, até que finalmente encontraram o equilíbrio certo. Outro momento que nunca foi filmado envolveria Doutor Estranho e Thanos na Batalha de Titã. A ideia era que Estranho aplicasse um golpe no vilão, semelhante ao que Ancião usou contra ele no primeiro filme, enviando Thanos em uma viagem psicodélica pelo multiverso, onde ele reviveria seus próprios crimes. Lá, o vilão encontraria o Tribunal Vivo, uma entidade cósmica que julga os desequilíbrios do multiverso. No entanto, ao perceber que tudo era apenas uma ilusão de Estranho, Thanos despertaria e voltaria à luta. Apesar de visualmente interessante, os roteiristas concluíram que esse momento interromperia demais o ritmo da batalha. Como disse Marcos, estávamos no meio de uma luta intensa. Parar tudo para uma viagem de LSD tiraria o ar da cena. Homem de Ferro. Embora muitos extras e cenas deletadas tenham sido lançadas ao longo dos anos, há algumas que, segundo os próprios produtores, jamais serão divulgadas. Jeremy Letchan, produtor executivo da Marvel, contou que algumas cenas do primeiro Homem de Ferro foram consideradas tão ruins que Kevin Feige proibiu qualquer chance de lançamento. Uma delas mostrava Tony Stark ajudando os carcereiros a fazer tarefas domésticas enquanto ele estava preso, como lavar roupas. Só que na verdade ele estava sabotando a máquina para roubar peças e construir a armadura Mark I. Latam lembra, era tão absurdo que beirava o cômico. Feige teria dito: "Se alguém ver isso, vão achar que não sabemos o que estamos fazendo, vai ser um vexame." Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme já trouxe cenas brutais, mas uma cena deletada revelou que poderia ter sido ainda mais longe. Um storyboard divulgado por o artista Jimmy Sins mostra um momento sombrio. Wanda Maximoff, corrompida pela perda de visão de seus filhos, chega a Camartage para capturar América Chaves, mas traz com ela a cabeça arrancada de Barão Mordo como um aviso. Deadpool. O anti-herói mais desbocado da Marvel também teve uma cena cortada. Em um momento emocional, Wade Wilson segue sua namorada, Vanessa, de longe, sem coragem de se revelar. É uma cena doce, até que ele é atropelado por um caminhão e acorda num necrotério, típico do Deadpool. Homem de Ferro 3. Apesar de não ser unânime entre os fãs, Homem de Ferro 3 está longe de ser um filme ruim. Nele, Robert Downey Jr. retorna como Tony Stark, enfrentando desafios pessoais intensificados por uma série de ataques liderados pelo enigmático Mandarim. Com uma pegada mais séria, o filme abre um pouco espaço para o humor característico do MCU, o que pode explicar porque uma cena cômica foi deixada de fora. Nessa cena, Trevor Slattery, o falso mandarim, tenta escapar de uma situação complicada com o Homem de Ferro e o Máquina de Combate, usando sotaques. Ele simula diferentes vozes e nacionalidades para enganar os heróis. A atuação exagerada diverte especialmente quando ele diz: "Sou eu."
o talento. E surpreendentemente a farsa funciona. Algumas versões alternativas da cena incluem finais ainda mais engraçados, como quando ele tenta fingir que é britânico, mesmo já sendo. A cena foi cortada, provavelmente por destoar do tom do restante do filme, mas é um exemplo clássico do humor caótico de Trevor. Homem-Aranha 2, de 2004. Antes mesmo do MCU existir, Sam Raimi já havia levado Homem-Aranha aos cinemas com sucesso. Em Homem-Aranha 2, Peter Parker enfrenta o Dr. Octopus, vilão em busca de vingança após a morte de sua esposa. Um dos grandes destaques da trilogia é a interpretação de Simons como Jameson, o editor-chefe do Clarim Diário, que nutre um ódio intenso e hilário por Homem-Aranha. Uma cena deletada memorável mostra Jameson vestindo o traje do herói e fingindo ser o próprio Homem-Aranha na frente de seus funcionários. Uma sátira ao ego e ao desprezo pelo verdadeiro Aranha. É um momento de puro humor físico e absurdo que mostra por que Simons é considerado um dos maiores acertos de elenco das adaptações dos quadrinhos. Thor, Amor e Trovão. Apesar de ser um dos heróis mais poderosos da Marvel, Thor provavelmente não é o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em um filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos. No entanto, segundo Christian Bale, que interpretou o vilão Gore, o carniceiro dos deuses, várias cenas gravadas para o filme poderiam ter transformado a produção em algo mais sombrio e violento. Em entrevista, Bale contou que ele e o diretor Taika Waititi sabiam que algumas dessas cenas provavelmente não estariam no corte final, mas mesmo assim quiseram experimentar e forçar os limites do que é permitido em um filme da Marvel. Chris Hemsworth, inclusive, teria dito mais de uma vez: "Cara, isso aí é pesado demais. Ninguém vai querer ver isso a não ser que o filme seja voltado para maiores de idade." Mesmo com essas cenas cortadas, Bale disse que não se arrepende de nada. O processo de filmagem para ele foi extremamente divertido. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!